Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo essa aula. Espero que todos estejam bem. Antes da gente começar a falar sobre o conteúdo de hoje, eu já vou pedir desculpa. Tá uma gritaria aqui no condomínio. Hoje é domingo, 5 da tarde, tem um monte de criança brincando lá embaixo. Então pode ser que vocês escutem algumas vozezinhas além do que o normal, né? Então vamos lá. Só para a gente contextualizar, pessoal. Nas nossas últimas aulas, a gente começou lá vendo os critérios de decisão para a lavra subterrânea, a lavra céu aberto, quando que a gente poderia fazer essa escolha. Ficou bem claro, né? A gente ficou falando lá que existem parâmetros que levam a gente a ter essas decisões, podem levar a gente a tomar as decisões. No entanto, o que vai influenciar de verdade está aqui, né? É o custo e principalmente a questão da mão de obra especializada, né? Da vontade do empreendedor de fazer essa migração desse tipo de lavra, né? Então a gente viu a relação estéreo-minério, relação global, quando que vale mais a pena fazer um ou outro. Depois disso, a gente passou para a aula, né, de caracterização e classificação de maciço rochoso. E a gente falou lá das caracterizações, dos índices físicos, resistência à compressão uniaxial, né, que é bem importante que a gente saiba disso tudo para que a gente possa conseguir fazer uma boa classificação geomecânica. A primeira classificação geomecânica que a gente viu foi o RQD de Deri, né? O RQD é aquele corpo de prova que você vai somando os fragmentos maiores de 10 centímetros em um corpo de prova de 2 metros, né? Então você vai somando todos os maiores de 10 centímetros, se for menor que 10 centímetros você não conta nada, e aí você vê quantos por cento desse corpo de prova ele é reaproveitado, né? Mas a gente sabe que o RQD ele é bem pontual, né? Porque você só fez um furo de sondagem, você pegou aqui, furou, tirou o corpo de prova, e dali você tem uma informação do seu maciço, né? Então, por conta disso, o RMR de BN-ABSC ele vem para complementar o RQD, beleza? O RMR de BN-ABSC envolve muitas outras coisas, né? Que dentre essas coisas está o RQD. Mas também existem outras classificações, a gente falou também do Q de Barton, né? O Q de Barton ele traz algumas coisas que não tem no RMR, os dois são complementares. Isso me lembra até uma pergunta que me foi feita, que foi, Blake, qual é a melhor classificação geomecânica? E eu afirmo para vocês, não tem a melhor, tá? O ideal é que a gente pudesse fazer sempre mais de uma. Só que isso se torna algo, não posso te dizer caro, porque não é caro você fazer isso, mas é algo que seria demorado, tá? Mas nenhuma delas é a melhor. O ideal é que a gente fizesse sempre mais de uma. Eu vou fazer o RMR e eu vou fazer o Q de Barton. Aí você tem uma noção mais completa, tá? A gente viu um pouquinho também do GSI de Hockenbray, né, que eu falei sobre ele. Não entrei, não fui específico, né, mas eu mostrei, enquanto eu estava falando de caracterização de rochas, eu mostrei a imagem do software, né, que faz essa classificação, que ajuda a gente nessa classificação, né, que isso também funciona bem. O GSI de Hockenbray tem essas possibilidades, onde você consegue no software, ele te dá aqueles valores meio que padrão. Eu falei para vocês do granito com 250 megapascal, que na verdade eu já vi dar 80, então a gente usar esses valores padrão nem sempre é a melhor opção, né? Então o ideal é que a gente fizesse o máximo possível dessas análises para que a gente não focasse apenas em uma, mesmo sabendo que devido à facilidade de você classificar um maciço rochoso, muita gente usa o RMR de BN-ABSC, tá? Então, vocês vão ver uma prática comum do mercado do pessoal usando muito o RMR, porque ele é bem mais simples de estar fazendo, tá? A interpretação dele é muito mais fácil da gente chegar a isso tudo. Mas vamos lá. Eu já sei que eu já escolhi, né,
no meu planejamento lá, eu posso ter começado o céu aberto e agora está migrando para subterrâneo, ou está começando a mina agora subterrânea, né? Eu já sei que, a partir de agora, essa metodologia que eu vou estar aplicando, eu já classifiquei o meu maciço rochoso, então eu já sei se na classificação geomecânica dele ele está como muito bom, está como bom, como ruim. E agora eu preciso, pessoal, pegar essas informações para que eu use o meu sistema de suporte. O que isso vai significar para mim? Pegar ou usar o meu sistema de suporte. Isso significa que eu vou estar apto a saber onde tem dificuldades ali, onde tem risco de queda de blocos, por exemplo, blocos instáveis, que a gente chama de choco, tá? Onde eles estão e o que eu posso fazer para sanar esse ponto específico. Aí eu volto a falar de novo. Eu quero que vocês deem uma olhada, deixa eu me encontrar aqui, eu nunca me encontro direito nessa câmera, mas eu queria que vocês olhassem aqui nesses livros. Ó. Todos os livros aqui em cima estão em ordem, mas tem um livro aqui, ó. Cadê ele? Aqui. Um livro aqui que está meio que caindo, certo? Ou seja, ele está meio instável. O fato desse livro aqui estar meio instável, esse aqui, isso significa que todo mundo está instável? Não. Então, estou fazendo uma analogia maluca, que vocês sabem que eu gosto disso. Isso vai significar que esse livro que está aqui, eu só preciso... Cadê? Eu só preciso estabilizar esse livro aqui. Eu não preciso estabilizar todo o resto. Se eu for pensar nisso como uma rocha, a classificação geomecânica aqui é muito boa, mas nesse ponto aqui específico, cadê ele? Nesse ponto aqui específico, eu preciso prendê-lo para que ele não venha cair. Ficou mais ou menos claro na cabeça de vocês? Então aqui em cima eu preciso de um sistema de suporte. Tá? Ou seja, eu posso utilizar algumas coisas aqui para evitar que aquilo ali não caia. Beleza? Então, um sistema de suporte, ele tende a auxiliar a segurança, mas ele não muda a classificação. Aí eu falo para vocês de novo. Uma coisa é o pontual, outra coisa é o global. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Beleza? Até porque, quando a gente for tratar dos métodos de Lavra, a gente vai ter que ver a classificação geomecânica, mas em um ponto ou outro eu vou precisar de um sistemazinho lá para fazer a estabilização daquele local. Ok? Cadê aqui? Então, o controle do nosso solo, do nosso piso e do teto é uma das principais tarefas que a gente precisa abordar, né? Nós como engenheiros de Minas. Por quê, pessoal? Na aula passada, a gente falou sobre aquelas tensões, que elas podem ser horizontais e verticais. Vamos considerar que as tensões horizontais, elas são muito fortes. Tá? Se eu estou comprimindo de um lado, a tendência do outro é expandir, não é verdade? Só que essa expansão ela pode gerar uma quebra do piso. Tá? O piso pode subir. E quando tem esse piso subindo, por exemplo, eu vou estar dificultando meu transporte, eu vou estar quebrando equipamento. Tá? Então isso tudo é ruim. O teto nem se fala, paredes nem se fala. Tá? Mas o piso, só para a gente contextualizar nesse ponto específico, ele é ruim para quando eu vou fazer, por exemplo, o meu sistema de transporte. Agora vamos lá, para um pouquinho e pensa comigo. Se eu estou atrapalhando o meu transporte, para quem já viu o desenvolvimento de mina, sabe que isso vai aumentar o tempo de ciclo. Se aumenta o tempo de ciclo, eu não consigo a produção que eu precisava antes, então eu preciso comprar mais equipamentos. Se eu preciso comprar mais equipamentos, eu estou aumentando o meu custo. Se eu estou aumentando o meu custo com o equipamento, por que não eu simplesmente tratar aqueles pontos específicos para que eu não tenha um piso quebrando, né? Tendo esses problemas, gerando. Por que eu não gero um maior controle do meu piso? Tá? Olha como que um detalhe pode levar a um problema muito maior no futuro. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Ou então, com relação a isso aqui. Né? Se vocês observarem, aqui na lateral eu tenho tela. Tá? Essa tela aqui não foi o suficiente. Por alguma coisa aconteceu. Ou essa tela estava ali há muito tempo, né? A tela é presa com tirante, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ou o tirante ele não aguentava aquela carga que ele tinha sobre ele, ou seja, uma classificação geomecânica foi feita de forma errada e aí o tirante foi hipodimensionado, ou o tirante era velho, tá? E aí a gente sabe que os equipamentos
essas coisas todas têm um ciclo de meia-vida, e se passou da vida útil desse equipamento, você tem que trocar. Tá? Ou então, houve alguma coisa além do que o nosso tirante ele foi dimensionado. Tá? E aí problemas podem acontecer. Então, o uso do suporte é para evitar que esse tipo de acidente venha a acontecer. Eu classifico o meu maciço, eu sei a característica dele, e aí eu coloco um suporte aqui ou ali para evitar que esses problemas aconteçam, e aqui, obviamente, não foi o suficiente. Tá? Aqui a gente tem um outro caso. Espero em Deus que não tenha acontecido nada, né, para ninguém nessas fotos, mas são riscos que podem acontecer se os processos não forem bem feitos. Ok? Olha aí. O que vocês acham dessa operação? Essa operação é de carregamento normal, acontece, principalmente quando você tem métodos de produção muito grande. Tá? Eu já pedi para vocês verem para mim o método do block caving. O método de block caving ele gera grandes produções, isso pode vir a acontecer, mas se as paredes na lateral não estiverem bem estruturadas, bem protegidas, aquilo ali que só está removendo o material pode gerar algo ainda maior. Tá? Nesses pontos específicos que vocês estão vendo aí, paredes muito bem estruturadas, e isso gera uma maior tranquilidade nas operações. Tudo bem? Então é fundamental para a segurança e a produtividade na mina que você saiba como você vai estabilizar a sua atividade. Tá? Que você saiba como que está esse seu controle de piso e teto, se está tudo ok. Tá? Então, a gente tem um monte de opções para que a gente possa fazer esse controle, tá? E que você consiga sempre estar fazendo as averiguações se está tudo ok. Tá bom? E o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar instrumentando, por exemplo, né? Eu falei na aula passada do Body Hole Deformation Gauge, célula BDG. Não sei se algum de vocês teve a curiosidade de procurar. Dá uma olhadinha depois, vai lá no YouTube, dá uma olhada no que é, como funciona, que é sempre interessante a gente dar uma olhadinha. A célula BDG ela mostra para a gente como que estão as tensões na rocha, né? Áreas de mais tensão, que tem a propensão de acontecer alguma movimentação, por exemplo, você pode prender com um tirante a mais, você pode colocar um cimento projetado, ou alguma coisa nesse ponto, nesses casos específicos. Então, os mais conhecidos são os suportes com madeira, que hoje em dia já não é muito aceito, né, por questões ambientais, que você tem que fazer desmatamento, pelo simples fato deles aguentarem menos carga, então você tem que colocar mais madeira. As colunas de madeira elas têm que ficar bem mais próximas, isso tudo é ruim. A madeira, depois de um tempo, ela envelhece e gera metano. Se gera metano, tem risco de explosão, e aí você precisa ventilar mais, ou seja, é um problema subindo no outro. Além disso, a gente tem os tirantes e suas variações, a gente tem as cambotas ou arcos metálicos, tem pessoas que chamam de arcos, tem pessoas que chamam de cambotas. A gente tem as telas metálicas, concreto projetado, e a carapaça metálica, carapaça, shield, suporte automarchante, tudo é a mesma coisa, vai depender do autor que você está vendo essa questão. Tá? Então, isso aqui são algumas formas que você tem de fazer esse controle de piso e de teto. Beleza? O termo suporte ele é amplamente utilizado para descrever os procedimentos e materiais utilizados para melhorar a estabilidade e manter a capacidade de carga da rocha perto dos limites de escavação subterrânea. No entanto, pessoal, esse suporte que está aqui, ele está até com um asterisco, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a ele. Tá? Por quê? Porque um pilar é um sistema de suporte. Tá? Só que os pilares no caso, a gente vai ver até em formas de trabalho, ele é global, porque os pilares eles vão estar distribuídos em toda a mina e ele é uma forma de suportar o teto de uma forma completa. Tá? Eu vou usar os pilares lá para que o meu teto todo esteja suportado. Não é à toa que quando a gente for falar da classe dos métodos, a gente vai falar das classes dos métodos com suporte natural, pilares, os métodos a classe dos métodos com suporte artificial, que aí vão em outros tipos, e a gente vai falar sobre não suportados ou com desabamento de teto. Tá?
Então, quando a gente for falar pontualmente, que é o que a gente está falando agora, tá? A gente vai se tratar do que vai tratar do que estava falando anteriormente, de tirantes, chumbadores, arcos, com telas, concreto projetado e assim por diante. Tá? Então é preciso que vocês tenham essa diferenciação na cabeça do que é pontual e do que é geral, tá? Do que é global. Quero que vocês pensem comigo. Vou pensar numa casa, tá? Vou pensar numa casa e eu quero fixar um quadro na parede. Para eu fixar um quadro na parede, eu preciso de uma coluna ou eu preciso de um parafuso? Pensa comigo aí. Eu preciso de uma coluna ou eu preciso de um parafuso ou de um prego? Eu não preciso de uma coluna porque a coluna é uma questão estrutural da casa. Um prego ou um parafuso eles só vão servir naquele ponto específico para o quadro não cair. Mas, Gleico, o quadro não faz parte da casa. É só um exemplo para você entender que, para que esse quadro não caia, que eu quero que ele faça parte da casa agora, eu preciso prendê-lo na parede. Isso não muda a estrutura da casa, só evita com que ele caia. Tá? Então, se eu coloco uma coluna, eu vou segurar mais coisa, eu vou segurar algo muito maior do que um quadro. Tá? É uma analogia maluca, meio ruim, mas eu acho que dá para melhorar um pouquinho o pensamento de vocês. Tá? Então, esse é o que a gente tem que fazer. Então, o suporte e aplicação de uma força reativa à superfície de uma escavação inclui técnicas e dispositivos tais como os conjuntos de madeira, de enchimento, do concreto projetado e das telas metálicas. Olha como são as coisas. A gente tem conjuntos de madeira, que eles servem como sistema de suporte, por mais que eu já tenha falado para vocês que hoje em dia é muito pouco utilizado. Eu tenho o sistema de enchimento, né? Em inglês backfill. Por que eu preciso falar do backfill? Porque a gente tem métodos de lavra, tá? Que aí com suporte artificial, olha como que ele é artificial. Eu estou fazendo um enchimento. Se eu estou fazendo um enchimento, eu estou pegando a superfície que estava vazia e eu estou colocando alguma coisa dentro dela. Eu estou suportando. Tá? Eu estou pegando aquele poro gigante que é no realce e eu estou enchendo. Se eu estou enchendo o realce, eu estou diminuindo o vazio. Tá? Então o método que tem isso aí é o cut and fill. Corte e enchimento. Tá? É o método de lavra que a gente tem. Vai ser a questão da semana lá para vocês me responderem no fórum. Pesquisa para mim o método de cut and fill. Cut, C-U-T, and, A-N-D, fill, F-I-L-L. Cut and fill, ou corte e enchimento. E eu quero que vocês me descrevam a relação do corte e enchimento ao suporte. Por que o enchimento serve como um sistema de suporte global? Tá? Então isso aí é a pesquisa que vocês vão ter que me fazer, minuto 18, né? E aí que vocês vão me responder lá no fórum. Por que o corte e enchimento? O enchimento nesse método de lavra ele serve como suporte global e não pontual. Tá? A gente tem o enchimento, concreto projetado, estelas metálicas, que aí são formas da gente estar fazendo o suporte. Tá? Já os reforçadores, por outro lado, são meios de conservar ou melhorar as propriedades gerais da massa rochosa através de técnicas como tirantes e cambotas metálicas. Uma coisa era o que a gente tinha antes, os que foram falados, que eles vão suportar a carga, né, e eles vão receber aquela carga e vão se ajustar a ela. Esses reforçadores eles vão aplicar carga, evitando com que o maciço rochoso ele venha a se... Como que eu posso... A palavra que estava na cabeça e agora não está mais. De forma que eles não venham a se movimentar. Eu já vou travá-lo direto. Tem uma palavra muito utilizada que é intertravado. Eu já gero uma força que ele já vai ficar travado direto. Tá? Mas tem cambotas ou arcos metálicos que eles são suportes passivos. Claro que tem. E você coloca ele, espera o maciço dar aquela movimentada e aí ele vai se assentar. Ok, acontece também, mas aí a gente tem dois tipos diferentes de suportes, tá? A gente tem os suportes normais e a gente tem os reforçadores.
Por que o tirante está através disso? Por que ele vai conservar ou melhorar as propriedades gerais? Porque o tirante, pessoal, o que eu sempre gosto de brincar do tirante, é que quando você usa um tirante, é como se você estivesse colocando um parafuso na parede. Tá? Existem alguns tipos de tirante que eles se assemelham muito àquela vez que você faz um furo com a furadeira, coloca uma bucha e você vem com o parafuso apertando. Para que serve a bucha? Porque o parafuso ele vem fininho e ele vai aumentando o seu diâmetro. Quanto mais você vai apertando, a bucha ela vai aumentando de tamanho e se prendendo às paredes do furo. Então fica muito difícil de você tirar aquilo ali. Tá? Então ele aumenta a resistência daquela região. Tá? Além disso, as buchas têm aqueles... A bucha está aqui, eles têm aqueles fiapinhos para cima que eles aumentam ainda mais a resistência. Você não consegue tirá-la de uma forma muito tranquila. Tá? Então o suporte ativo impõe uma carga predeterminada à superfície da rocha no momento da instalação e ela pode assumir a forma de apoios hidráulicos, forros expansíveis concretos segmentados ou suporte para long wall. Long wall é um outro método de lavra, tá? Que a gente vai citar um pouquinho sobre ele no final dessa aula de hoje. Tá? O apoio ativo é normalmente necessário quando é preciso suportar cargas gravitacionais impostas por blocos de rocha individuais ou por uma zona de rocha solta. Um suporte ativo é quando eu já estou ali, eu preciso resolver algo muito rápido para que não tenha problema. Tá? Aí geralmente eu uso o suporte ativo. Já o passivo reforçador, ele não é instalado com a carga aplicada, mas sim desenvolve as suas cargas à medida que a massa rochosa se deforma e aí ela se acomoda sobre esses tipos de suporte. Tá? O suporte passivo reforçador pode ser na forma de arcos metálicos, conjuntos de madeira, tirantes de argamassa não tensionados, por exemplo, e aí ele vai favorecer que você pode colocar e você já tem um tempo maior para que você possa esperar que ele venha entrar em ação. Tá? Então esses aí já não são de uma forma tão urgente assim. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também é o tipo de abertura que a gente está fazendo. Esse aqui é com um software da Rock Science chamado Examine, tá? Que aí você consegue observar que numa abertura quadrada você tem um acúmulo de cargas nas quinas. Tá? Então você tem nesses pontos específicos acúmulo de carga, tensão. Por isso que nesses pontos específicos eu precisaria estabilizar muito mais essas quinas em vez das arestas, né? Porque é aqui onde eu tenho mais tensões. Então o que aconteceria era isso aqui. Olha como que as tensões elas se desenham de uma forma muito maior nesses pontos. No entanto, como eu tenho um maior acúmulo, a tendência é que o meu maciço, minha abertura, né, ela se deforme dessa forma, como eu falei para vocês. Aqui, podendo gerar uma quebra tanto nas paredes, quanto no teto, quanto no piso. Tá? Por conta desse acúmulo de cargas estando aqui, isso se refletiria no meio das arestas, né? E aí se começaria a ter problemas de quebra. Então a gente pode ver aqui como é que ficaria esse nosso talude, essa nossa abertura no futuro. Vou só diminuir a câmera aqui um pouquinho, só para vocês conseguirem ver o desenho. Tá? Então aqui a gente consegue ver como é que essa abertura ela ficaria se não fosse suportada. Tudo bem? Agora se eu vejo uma abertura abobadada, palavra feia, né? Abobadada, em forma de abóboda, né? Com as partes laterais retas e depois essa forma abaulada em cima, a gente vê que na parte mais arredondada da abóboda eu tenho uma distribuição mais homogênea, né, das nossas cargas aqui, mas ainda assim eu tenho uma distribuição melhor das cargas na parte de cima e um acúmulo de cargas, por mais que menores agora, né, nessas minhas quinas, né? Então aqui eu preciso também de controle de piso principalmente. Olha como é que ficaria, né, o desenho dessa minha abertura no futuro, né? Aqui ó, mais linhas chegando ao mesmo tempo, então a tendência aqui é de ter quebras, né? Vocês podem ver como que ficaria essa nossa abertura no futuro, né? Se não tivesse feito nenhum sistema de suporte, tá? Dependendo da minha classificação geomecânica, por exemplo, vocês lembram que eu falei
do tempo de autossustentação, né? E aqui o tempo de autossustentação tende a ser bem pequeno. Se eu não fizer, pode ser bem pequeno se eu não fizer nada para melhorar as condições, né, da minha roda. Agora olha esse quesito aqui, né? Eu achei estranho que parecia que eu fiquei em preto e branco agora há pouco, mas é porque a imagem é muito colorida. E com a imagem muito colorida eu fiquei meio sumido, né, na imagem. Mas aqui, se ela for arredondada, vocês veem que eu tenho uma distribuição mais homogênea, né, dessas minhas aberturas, e isso já facilita até a estabilização, né, das minhas aberturas. Então aqui vocês podem ver que ela tende a fechar sim um pouco, mas ela tende a fechar de uma forma muito mais regular. E o que isso significa para mim? Que as minhas aberturas têm que ser arredondadas? Se possível fosse, sim, mas ninguém vai fazer ela 100% arredondada. Por isso que as aberturas subterrâneas elas sempre têm aquela forma mais abaulada possível para que eu tenha uma distribuição mais homogênea das tensões e assim eu preciso fazer menos sistemas de suporte. Tá? Mas aí a gente vai ter que analisar de caso a caso onde estão as tensões principais, as tensões principais maiores e menores, como que está a relação da tensão vertical e horizontal, e para que essas nossas decisões elas possam ser tomadas de forma correta. Mas conhecer as tensões também nos ajudam a escolher o sistema de suporte correto, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e com a classificação geomecânica dos nossos maciços. Tá? Então a seleção do método de suporte para uma escavação no subsolo depende de uma série de fatores, como eu acabei de falar para vocês, e numa mina, o último fator analisado é o custo unitário por tonelada de minério. Isso porque, pessoal, se você for pensar em custo, você vai escolher o suporte mais barato. E o suporte mais barato nem sempre é o mais eficiente para seu tipo de operação. E é aí que a gente tem que tomar muito cuidado para você não colocar vidas em riscos, e aí você vai ter um monte de outros problemas agregados. Tá? O objetivo primário do sistema de suporte é mobilizar e conservar inerentes às forças do maciço rochoso, que era anteriormente autossuportável, porque ele estava todo nas tensões deles, né? Estava tudo bem regulado, e a partir da ação antrópica a gente tem a tensão induzida. Tá? Mas ainda assim, o sistema de suporte ele não muda a classificação geomecânica do maciço. Tá? Ele evita apenas que algumas partes possam se desprender, gerando acidentes. Então, para os custos de suporte de uma mina, os elementos de maior significado a serem considerados são o custo inicial do material, no que diz respeito à disponibilidade. Então, isso é bem importante. A gente vai dar uma olhada daqui a pouco em alguns tipos de suporte que eles tendem a ser muito mais caros do que outros, tá? Só que ainda assim a gente tem que respeitar a função de cada um deles. Uma outra coisa, o custo de fabricação envolve o custo do equipamento e do trabalho especializado requerido. Isso porque algumas empresas fazem os próprios sistemas de suporte dentro da indústria deles lá. Alguns têm serviço especializado, então eles fabricam para eles mesmos. Então a gente tem que ver o custo de fabricação disso. Custo de manuseio e transporte relativo à dimensão e o peso requerido pelo equipamento. Tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre as carapaças, os shields, suporte automarchante. Eles, por exemplo, é bem difícil de você movimentá-los e instalá-los, então isso gera um custo elevado. Esse custo de instalação também já está diretamente ligado, né, relativo à simplicidade, ao tempo e equipamentos requeridos. A vida útil, como eu falei para vocês lá naquelas fotos dos acidentes, né, a gente tem que tomar muito cuidado no que diz respeito à manutenção e substituição necessária e possíveis reutilizações. Isso aqui é interessante. Daqui a pouco a gente vai citar os sistemas de suporte de uma forma mais pontual, mas é interessante a gente falar de vida útil, porque, por exemplo, alguns tipos de suporte, como tirantes, eles têm um teste de arrancamento. O que é isso? Você colocou o tirante lá e você vai ver se ele realmente está suportando a carga que ele precisava. O que você faz? Coloca um equipamento para puxar o tirante para fora. É que nem você está lá na parede e você tentar tirar o prego. O prego não, o parafuso, desculpa. Dependendo da carga que ele suporta, você vai ver se aquele tirante ali ele ainda está bom ou não. Tá?
Então esse teste de arrancamento ele serve para ver a vida útil. Lógico, você fez esse teste, esse tirante, o ideal é que você não continue contando com ele para suportar toda a carga. Você coloca em outro lugar. Mas aí você consegue ver a condição dos demais que estão ali do lado para ver se a vida útil deles ainda é boa. Tá? Então o teste de arrancamento é bem importante. Além disso, tem o custo global, relacionado à resistência e aplicação eficiente do material, sendo afetado pela dimensão da escavação e pela facilidade de manuseio. Quanto maior for essa nossa dimensão da escavação com relação à classificação geomecânica, o custo global tende a aumentar. Por isso que grandes aberturas tendem a ter maiores custos de estabilização quando a classificação geomecânica é baixa. Tá? Então a gente tem que pensar nisso também. Um outro fator que a gente precisa considerar é o comportamento do maciço, e quando a gente vê isso de uma forma simplificada, de forma prática, a gente pode considerar 5 fatores. A rocha tem um comportamento similar ao material plástico, então precisa-se de menos suporte, né? Porque se ela não for plástica, ela tende a movimentar mais fácil, tende a não romper, né? De uma forma tão mais simples, então ela aguenta mais carga. A rocha tem um comportamento similar a de uma pilha irregular de blocos que interagem entre si. Aí é bem perigoso, que eu preciso estabilizar mais, né? A rocha é frágil, trinca ou se expande devido à sua exposição ao ar ou umidade. Aí é bem perigoso mesmo, porque aí eu preciso de bastante suporte para evitar com que ela venha trincar e que venha formar cunhas, por exemplo. A rocha trinca ou explode em virtude de altas pressões, que é o rock burst, que eu falei na aula passada. Perigosíssimo, então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, para que se vier a acontecer, por exemplo, um rock burst, não venha a ter um colapso, né, uma subsidência. Ou então a rocha ela é autossustentável, aí é o melhor possível para a gente. Existem diversas minas, né, que eles não precisam de nada, né, eles fazem a abertura e ela fica lá estável por si só, tá? Só com o uso dos pilares, que são outro tipo de suporte, lembra disso, tá? Então a gente tem os sistemas de suporte, que eles podem ser temporários ou definitivos, tá? Leico, mas você não falou que tem que trocar de tempos em tempos? Sim, mas aí você vê uma vida útil de 20 anos, em 15 anos você vai trocar, então a gente considera definitivo. Outra coisa é um temporário, que ele vai ficar ali por muito menos tempo, tá? Então a gente tem essa diferenciação. Por exemplo, cimento projetado. Leico, eu não sei o que é cimento projetado. Cimento, eu estou colocando cimento com pressão na parede. Ele vai ser temporário ou definitivo? Bom, eu não vou ficar tirando cimento o tempo todo, então ele tende a ser definitivo. Tá? A não ser que você ainda vá fazer uma lavra naquele sentido no futuro, mas ainda assim ele é considerado como definitivo. Temporário. Eu vou fazer um suporte automarchante, próprio nome. Eu não sei o que é um suporte automarchante. É um suporte que ele marcha sozinho, automarchante, ou seja, ele anda. Então ele não é definitivo, porque ele está naquele ponto específico temporariamente. Tá? A gente vai falar sobre ele ainda. Se você tiver curiosidade agora para saber o que é o suporte automarchante, para o vídeo aqui, dá uma pesquisadinha, suporte automarchante ou shield, e aí se você procurar em inglês o shield, S-H-I-E-L-D, aí você vai botar shield longwall, L-O-N-G-W-A-L-L, shield longwall mining, aí você vai ver como que ele funciona, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele ainda hoje, daqui a um tempinho a gente chega nele, tá bom? Então, os tipos de suportes temporários são utilizados para permitir que a escavação seja feita em segurança ou para estabilização de obras transitórias, como galerias de acesso, por exemplo. E os definitivos são empregados para estabilizar a escavação durante toda a sua vida útil. Então, eu já citei um pouquinho sobre esses dois, e a gente já sabe, né, que em alguns casos eu vou tê-los por pouco tempo, outros por muito mais tempo. Olha essa foto aqui, eu acho ela muito bonita, logicamente é uma foto de catálogo, né? Catálogo na época Atlas Copco, agora Epiroc, tá? Aqui ele mostra pra gente algumas coisas específicas e eu quero tratar bem dessa foto, falar bem dessa foto com vocês, porque ela traz algumas coisas que são muito interessantes. Primeiro, a gente tem telas metálicas, né? Que elas vêm de baixo, né, fazem a volta, vão até em cima, tá? Cobrindo todo o meu maciço rochoso.
As telas são presas com tirantes, e se vocês olharem, as malhas estão bem regulares, ó, bem próximo um do outro, mas bem espaçados. Quer dizer que o maciço ele não é tão ruim assim. Uma malha que você consegue fazê-la bem regular é ok. Só que o espaçamento é pequeno, tá? Então a classificação geomecânica não é muito ruim, mas também não é muito boa. Não é à toa que precisa de tirante e precisa de tela, tá? Então aqui a gente já consegue observar isso razoavelmente bem. Outro ponto, o piso está bem rente. Isso quer dizer que esse sistema de suporte está sendo ok para a nossa operação. Mas eu vou me antecipar e muito sobre o conteúdo e eu vou falar o que a gente vai ver no semestre que vem, que é de ventilação de mina. Tá? A gente vai falar, hoje a gente fala só sobre sistema de suporte. Na aula que vem, se eu não me engano, nas próximas 2 aulas a gente fala de desenvolvimento de mina, mas é importante que a gente entenda que durante as aberturas das nossas galerias, frentes de lavra e tal, enquanto eu estou fazendo o desenvolvimento, eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, ó, pessoal. Essa barriga aqui, ó, deixa o meu mouse voltar, meu mouse justamente na barriga ele não vai aparecer direitinho. Mas vocês vão acompanhando o mouse aqui, ó. Tô passando, ó, eu não tô... Ó, aqui o meu mouse não sumiu, então tá ótimo. Ó, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Isso aqui pra gente, pessoal, vocês já viram hidráulica e hidrologia, vocês já viram perda de carga, né? Num fluido, numa tubulação. Nesse ponto específico, o meu maciço ele sofreu essa deformação. Isso gera uma perda de carga quando eu trato da ventilação de mina. Tá? Então olha como que uma coisa puxa a outra. O meu maciço ele não é tão estável. Tá? Ele é bom, porque visualmente ele não tem muitas fraturas, a gente consegue observar isso. Mas durante a fase do desmonte, ele desprendeu, provavelmente uma fratura, alguma coisa nesse ponto específico. E isso fez com que gerasse essa deformação na parede. Quando gerou essa deformação na parede, eu precisei estabilizar aquele ponto específico, certo? Ok, vocês já entenderam isso. Estabilizei com telas e tirantes. Beleza? Beleza. Só que aí eu gastei dinheiro. Porque o meu desmonte ele não foi tão eficiente, porque eu precisei estabilizar mais. E quando eu tiver a ventilação batendo nesse ponto, o ar ele vai vir, vai encontrar um obstáculo, ele vai bater e aí entra aquele negócio que vocês gostavam muito, número de Reynolds, né? O ar pode estar saindo de um regime laminar, batendo nessa quina e se transformando em um regime turbulento. Ou seja, eu tive uma perda de carga aí por choque, tá? Além de ter a perda de carga por atrito das paredes. Olha como as coisas a gente precisa ter essa conexão. O meu desmonte não foi bom, isso me gerou mais custo na fase de estabilização, tá? Que o pessoal gosta de chamar de tratamento, né? Então eu gastei mais dinheiro na estabilização e isso me dá um sistema de ventilação pior. Uma operação que não deu certo envolve muitas outras por necessidade. Agora pense no meu equipamento que ele está dimensionado direitinho para passar por aquela parede e agora tem essa quina aqui, né? E aí ele já pode ter mais dificuldade de passar também, e aí ele tem que reduzir velocidade. Reduziu velocidade, aumentou o tempo de ciclo, aumentou o tempo de ciclo, a gente começa a ter uma bola de neve, tá? Nunca vai acontecer perfeito, tá, pessoal? Jamais vai acontecer tudo perfeito. Eu nem quero que vocês pensem dessa forma, mas o que eu quero que vocês entendam aqui, uma falha pode gerar muito mais problemas no futuro. O que a gente tem que fazer, não sei se essa aula é voltada diretamente para a minha turma, mas eu sei que tem algumas outras pessoas que estão assistindo essas aulas, então eu não sei se você é um engenheiro, se você é um técnico em mineração, não sei o que você é. Mas na nossa missão, o que a gente precisa fazer sempre é reduzir custo. E isso aqui é uma certeza de um custo maior, em alguns dos motivos que a gente vai ter. Beleza? Então, a gente segue o passeio e a gente começa a falar a partir de agora das ancoragens. Tá? E as ancoragens, elas são nada mais são do que a introdução de um elemento resistente, em geral uma barra de aço, em perfurações no maciço natural. Então a gente vai fazer essa perfuração, executados com equipamentos
Rotopercussivos, ar comprimido ou hidráulico, que aí o tipo de perfuração vai depender do seu maciço, né? Então a gente vai, através da perfuração, a gente consegue colocar essas ancoragens, esses elementos geralmente de aço. Por que geralmente? Porque existem alguns mais modernos hoje que não são mais de aço, tá? Eles são de uma liga metálica, mas não é especificamente de aço. A barra de aço pode ser emendada por luvas, né, para que eu consiga fazer manobras em espaços pequenos. Eu coloco um primeiro pedaço, depois eu conecto o outro para aumentar o tamanho dessa minha ancoragem, para atingir o comprimento desejado, ou substituída por ancoragens provisórias por barra de fibra de vidro de manuseio mais fácil, que é até mais leve, mais tranquilo de estar trabalhando. As ancoragens podem ser ativas, chamadas de estirantes, ou podem ser passivas, chamadas de chumbadores. Gleico, eu nunca vi ninguém chamar de chumbador. Beleza, ninguém vai chamar mesmo não. A questão é que eu tenho que diferenciar para vocês na teoria, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Todo mundo fala sobre isso. Mas a teoria fala que existem chumbadores e tirantes. Quando você chegar lá para trabalhar, todo mundo vai chamar esse trem de tirante. Beleza? Vamos pacificar isso? Mas para a teoria, se você for fazer uma prova de concurso, por exemplo, eles podem cobrar tirantes e chumbadores, como eu já vi acontecer. Tá bom? Então a gente vai falar aqui o que é real e o que é teórico, beleza? A teoria fala que existem tirantes e chumbadores, e eu vou fazer daqui a pouco uma analogia bem simples para vocês do que é um tirante e o que é um chumbador. Mas quando vocês forem na prática, todo mundo vai chamar tudo de tirante. Ok? Vamos com calma. Nos tirantes, a barra é fixada no fim da perfuração mecanicamente ou por substâncias aderentes, posteriormente tracionada, produzindo um esforço compressivo no maciço entre as duas extremidades da barra, e aí é o que eu chamo de parafuso de casa. Tá? Por quê? Porque os tirantes são aqueles que você vai gerar uma força sobre eles, né? Que você vai fazer essa tração. Como é que você faz o parafuso? Com a bucha. Tá? Se você não sabe como é que coloca um parafuso na parede, pode ser que aconteça, normal, ninguém precisa saber dessas coisas, mas você faz um furo, coloca um suportezinho de borracha e depois você aperta, né, de plástico, não de borracha, errei o nome, e depois você aperta até que ele aumente de volume, tá? Que é mais ou menos o que a gente tem. Nos chumbadores, a barra é introduzida na perfuração e injetada ao longo de toda sua extensão, recorrendo a um racionamento com os deslocamentos iniciais de pequena magnitude do maciço. Eu considero um chumbador um prego. O prego você vai pum, 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 bate, ele é todo liso, você vai bater e você vai esperar que o maciço feche sobre ele. Tá? Qual é a diferença de um para o outro? Um você causa força, o outro você espera que o maciço se deforme sobre ele. Ok? Os chumbadores em rocha são geralmente utilizados no sistema de suporte temporário e podem ser empregados em sistema definitivo, desde que em ambos os casos sejam permitidas as deformações necessárias para o seu funcionamento. Tá? Então, geralmente, volto a falar, os chumbadores eles recebem a carga. Existem uns sistemas, principalmente para solo, que o pessoal usa muito chumbador. Né? O pessoal vai e coloca o chumbador lá no solo, deixa para que ele suporte aquela carga que tende a se movimentar. Tá? Então essa é uma das diferenças que a gente tem. A gente tem os tirantes de coquilha, que eles podem ser injetados com calda de cimento ao longo do espaço anelar, entre o tirante e a parede de perfuração, para melhorar a proteção contra a corrosão. E há um sistema, pessoal, que quando ele termina de perfurar, ele coloca como se fosse uma porca lá no fundo para você gerar essa força a mais. Complexo, pouca gente, eu não achei vídeo na internet falando sobre isso. O normal deles fazerem hoje é colocar uns espécies, né, de banana, que a gente já viu esse desmonte, né? Quando a gente tem encartuchado, eles colocam uns cartuchos lá e esse cartucho ele pode ter cimento, por exemplo, que quando você vai apertando esse cartucho ele rompe e o cimento vai enchendo todo o espaço entre o tirante e o furo para que ele consiga revestir todo o tirante, que aí ele vai garantir que esse tirante ele vai estar preso e vai estar bem anexado às paredes do furo, gerando mais força,
né, e gerando mais estabilidade. Tá? Uma outra coisa que a gente tem é o de resina, que o processo pode ser bem parecido com o de tirante. Eu vou botar um vídeo para vocês no Moodle, eu esqueci de colocar nessa aula, eu vou botar no Moodle para vocês. E se eu lembrar para o pessoal que só assiste no YouTube, eu coloco na descrição do vídeo, mas essa parada de YouTube para mim ainda é bem difícil, né? Eu não lembro dessas coisas nunca. Mas o interessante é que a gente saiba que o princípio é o mesmo, tá? A gente vai colocar as resinas com tempos diferentes de endurecimento, uma rápida na extremidade para fixação lá no fundo, para ele ficar bem preso, né? E uma que no fundo, não, desculpa, que tem aqui na frente do furo, né? Bem próximo do furo. E outra que vai durante toda a extensão dele, que eles vão secar em tempos diferentes, mas vão proteger todo o furo, para que ele fique ali mais resistente também, mas que pegue mais rápido, que seque mais rápido do que o cimento, e fora de que ele não vai ter essa interação da água que o cimento pode ter com o tirante. O cimento ele pode corroer mais o tirante do que a resina. Tá? Então, essas fixações rápida e lenta que vão ser colocadas ao longo da barra, que vai proteger também o tirante contra a corrosão. Tá? Então isso funciona muito bem e hoje em dia são altamente não só aceitáveis, como quase que exigidos que faça isso, porque você melhora o tempo de resposta do seu tirante e ele tende a ficar muito mais resistente e aumentar a vida útil dele. Tá? Então esse uso de tirante de resina hoje é um dos mais aplicados que a gente tem no mercado. Tá? Então aqui a gente tem uma aplicação dos nossos tirantes. Aqui, pessoal, é a coquilha que eu falei para vocês, que é onde ele vai apertar o tirante. Tá? Aqui funciona como um sistema como se fosse uma porca e uma arruela, né? Uma arruela e uma porca. Depois que você coloca o tirante, você tem essa plaquinha que vai na parede e você pressiona ela com a porca. Tá? E aí você consegue prender o seu tirante à rocha, ao maciço rochoso. E aqui são aqueles... Aqui, cadê meu mouse? Meu mouse, voltou. Aqui são aquelas bananas, né? Um encartuchado, que pode ser de resina ou que pode ser de cimento. Que aí você vai colocando o tirante e ele vai rompendo essas bananas, esses encartuchados, e aí ele vai preenchendo todo o furo com esse tipo de material. Tá? Então, geralmente aqui na parte mais exterior do furo é de pega mais rápida e aqui dentro de pega mais lenta. Quando há essa diferenciação, muita gente hoje em dia também usa um tipo de resina só. Tá? Então existem também os tirantes expansíveis do tipo Swellex, que é da Epiroc, tá? Os quais são introduzidos no furos e realizados posteriormente preenchidos hidraulicamente até que atinja a capacidade máxima de carga do suporte. E esse tirante expansível ele é expandido por água em alta pressão na forma do furo, tá? Onde ele tem um intertravamento mecânico do parafuso da rocha e em seguida impede o deslizamento, ou seja, você coloca um tirante e depois você injeta água em alta pressão e ele aumenta o volume até que ele consiga chegar na parede do furo. Tá? Então você já não precisa mais de inserção de resina ou qualquer outra coisa. A expansão do tubo deformado leva a alguma redução de comprimento, que coloca o Swellex em tensão. Então, quanto mais ele aumenta o volume radial dele, mais ele preenche com relação ao furo, e aí ele vai aumentando a pressão, fazendo com que ele seja um suporte ativo também. Olha aqui um exemplo de como funciona. Você faz a perfuração, coloca o Swellex, né? Então você está inserindo o tirante, você começa a fazer a estação dele, então ele está falando aqui o início do bombeamento, né? E aqui quando o bombeamento termina. Olha como ele começa bem pequenininho, tá? E ele termina do tamanho do furo, né? Ou até um pouco maior, porque o maior não vai conseguir. Mas ele vai chegar bem às paredes do furo para garantir essa pressão que vai estar sendo exercida. Então aqui, ó, a visão superior, como ele vem pequenininho, você coloca a água em alta pressão até com que ele assuma todo o formato do corpo do furo. Tá? Então esse é o princípio do Swellex. A diferença, muito mais rápido que você está colocando e ele já assume, não tem esse tempo de pega que a gente tinha antes da resina ou do cimento, né? Então ele se torna muito mais rápido para que a gente esteja aplicando. E até
um pouco mais caro também, mas ele é bem mais seguro, né? Então aqui, por exemplo, pessoal, a gente vê numa abertura subterrânea, quando a gente tem nessa abertura, ele está falando aqui, uma abertura de 7 metros por 6 de altura, como que viriam essa distribuição dos tirantes, né? Eles estão falando aqui com tirantes com 1 metro, né? E aqui ele está falando sendo reforçado com 100 milímetros de concreto projetado aqui e telas metálicas de 5 milímetros até 75 milímetros para garantir a estabilidade desta abertura específica. Então aqui ele fala de 3 tipos de suporte de concreto projetado. A gente ainda vai falar, assim como as telas, mas só para vocês verem como que os suportes dos tirantes ficariam representados aqui numa abertura subterrânea. Tá? Olha um videozinho da aplicação do Swellex. Nesse caso específico aí, pessoal, esse Swellex ele também está tendo manobra, né? Então ele tem aquelas questões que a gente citou anteriormente da necessidade de você ter um joelho ali, né, para você fazer esse aumento do tamanho dele. Então aí ele começa a perfuração, tá? Então você vai fazer essa inserção de uma nova haste, né, para você aumentar a profundidade do furo. Tá? Depois que você faz essa perfuração toda, olha lá a placa, né, que você já tem a placa, você tem a porca, e aí você começa a inserção da água em alta pressão. É interessante a gente sempre estar olhando, né, o barômetro aqui para vocês verem como que a pressão vai aumentar. Então, estou aumentando a minha pressão, chegou a 180 bar, e aí você começa a observar que aqui, ó, o seu tirante ele aumenta de volume, chegando até o final do corpo. Chegou a 300 bar de pressão, né? E aí você consegue garantir que o furo todo está todo preenchido e garanta a estabilidade daquele ponto específico. Tá? Então esse aí é o uso do Swellex. Tá? Então ele fala que aumenta a produtividade com relação a outros tipos de sistema de ancoragem, tá? E ele consegue ter uma instalação imediata para você fazer o controle da estabilidade. Tá? Esse aqui é um vídeo da Atlas Copco, com a época agora é Epiroc. Tá bom? Então esse é o Swellex, que também é um tipo de ancoragem. Um outro tipo de suporte que a gente tem são as telas metálicas, que elas são utilizadas para apoiar pequenos pedaços de rochas soltos e prender chocos que possam vir a cair. Então se ali tem algum risco, né? Então você coloca uma tela metálica ali para garantir que ela, se ela vier a cair, ela fique presa. Tá? Elas são econômicas e são rapidamente instaladas e podem ser rapidamente reparadas caso aconteça alguma coisa. Você tira aquela parte do tirante, né, da tela, da plaquinha, você tira a plaquinha, você consegue remover a tela e colocar outra no lugar, por exemplo. Tá? Então é aqui que ela funciona. As telas geralmente são presas por ancoragens. Tá? Então aqui, ó, preciso trocar a tela, eu consigo tirar essa parte da frente, tiro a tela, depois eu consigo colocar outra tela no lugar. Olha esse ponto específico aqui, ó, um suporte bem espaçado, né? Só que nesse ponto específico a tela não foi suficiente para aguentar a carga, né? Então alguma coisa aqui não foi bem dimensionada, mas vocês veem que toda a abertura ela é protegida com tela. Olha um videozinho bem rapidinho mostrando como é que funciona a aplicação de tela, né? O cara descendo pelo shaft, fazendo lá as operações numa mina subterrânea, tá? E aí eles estão começando a colocar telas, né? Fazendo uma manutençãozinha, olhando os tirantes. E aí começa a aplicação das telas. Ela colocou a tela, colocou o tirante. Um vídeo bem rapidinho, bem acelerado, onde eles vão colocando os tirantes para fixar a tela na parede. Vocês podem ver aqui que o maciço ele tende a ser bem fraturado nesses casos aqui. Ele está tentando proteger bem, né? Olha a inserção do tirante para prender a tela ao corpo, né? Esse tipo de perfuratriz é chamada de jet lag. Jet lag é outra coisa. Agora ele está colocando o cimentinho projetado depois da tela. Tá?
Então aqui só mostrando para vocês, ó, um maciço todo revestido de tela, tá? E aí eles continuam fazendo as operações. E aqui sim precisa de manobra, que vocês veem que a abertura ela é bem pequenininha, né? Então você precisa fazer manobras para colocar mais hastes e aumentar a profundidade do tirante, por exemplo. Tá? E aí você vai fazendo toda a operação. Olha, com relação ao desmonte que eu falei para vocês, né, dá para ver alguns maciços bem irregulares, né? Para ventilação isso é bem ruim. Beleza, pessoal? Então aqui vocês conseguem ver um pouquinho da aplicação de telas e até de tirantes, porque eles estão associados um ao outro, né? Então aí a gente consegue ver bem rapidinho, ele vai colocando, tem equipamentos que ele já pega a tela sozinho, e quando não funciona muito bem, você tem esses causos aí, né? Beleza, pessoal? Então esse aí é a aplicação de telas metálicas. Uma outra coisa que a gente tem são os concretos projetados, né? Que como o próprio nome já fala, é um nome bem genérico para mistura formada de cimento, areia, agregado fino e água, tá? Podendo ter aditivos ou não, que é aplicada pneumaticamente, compactada dinamicamente a grande velocidade, onde você está jogando cimento na parede. Vamos falar no popular, como o pessoal gosta de dizer, a gente vai colocar um concreto projetado, a gente vai colocar o cimento a altas pressões para que ele se fixe aos taludes, né, que ele se fixe à rocha de forma a garantir a estabilidade da mesma. Tá? Então, a gente pode citar as principais aplicações de concreto projetado, as estruturas contínuas, como túneis, revestimento de taludes, recuperação de estruturas, novas construções. A gente vê muito em minas subterrâneas, mas a gente vê também, por exemplo, em estradas, por exemplo, em algumas cidades que têm risco de desmoronamento de barranco, por exemplo. O pessoal vai e coloca um concreto projetado ali para melhorar a estabilidade. Pode ser feito em diversos pontos diferentes. Tá? Mas existem algumas formas de fazer a aplicação do concreto projetado, que é a via seca, úmida e semi-úmida, tá? Que a gente vai falar sobre cada uma delas a partir de agora. Onde a via seca, que é a dry mix, dry é seco, tá? E mix é mistura, então a mistura seca. O concreto é conduzido a bomba de projeção a seco, a mistura de agregados e cimento é conduzida pelo ar comprimido através de um mangote até o bico de ejeção, onde é misturado a água, onde é adicionado água. Então toda a mistura é feita no suporte e só no bico de ejeção que a água é misturada. Aí você deve pensar, poxa, mas será que isso é tão eficiente assim? Eu acho que não é muito eficiente, até pelo simples fato de que a mistura pode não ficar bem feita nessa bico de ejeção. Então aí você pode ter problema na qualidade do seu cimento, né? Então aí que a gente vê, eu tenho cimentos agregados, a gente faz a mistura, tem a máquina de projeção com ar comprimido e aqui sim você tem a inclusão de água. Você pode ter aditivo acelerador também para melhorar a pega do cimento e aí você tem o cimento projetado. Tá? Geralmente acontece nessa forma aqui, né? Vocês podem ver que a foto não é muito nova, mas aqui você tem um recipiente para mistura, tá? E aí você tem o bico de ejeção onde a água entra, tá? Já a via úmida, wet mix, wet de molhado, né? O concreto é conduzido à bomba com toda a água necessária já misturada, sendo o ar comprimido utilizado para acelerar a projeção do bico e por vezes para pressurização da câmara da bomba de concreto ou mesmo para transporte da mistura via mangote, tá? Aí o que a gente tem nesse caso é que a mistura ela é toda preparada já num suporte específico lá naquele recipiente e o material ele já vai lançado. Temos outro problema aqui, né, pessoal? Porque nesse caso específico aqui, eu já tenho toda a mistura antes: cimento, água, agregados, aditivo plastificante. Aqui eu tenho o transporte até a máquina de projeção, onde eu tenho a inserção de ar comprimido tanto para empurrar para o meu bico, tanto já no bico para aumentar a velocidade, tá? Que eu posso ter também a inserção de aditivo acelerador. E aqui eu tenho um bico de cimento projetado. Qual o problema disso tudo? Se a máquina não for bem limpa, você pode ter entupimento da máquina. Tá? Isso sempre me lembra, né, de uma vez que meu pai estava fazendo a obra lá em casa, lá vou eu contar meus causos, e contar causo em aula gravada é complicado.
Mas o pedreiro ele tendia a não limpar o equipamento, né? Ele terminava a obra sexta-feira e deixava lá os equipamentos sujos. Isso terminou degradando muitas coisas, né? Betoneira, essas coisas todas. E isso a gente sabe que se não for uma pessoa responsável isso quebrar, por exemplo, não é barato de você colocar outro no lugar. Imagina uma máquina de cimento projetado, né? Então aqui a tendência de você ter essas crostas de material, né, de resto de material, tende a ser muito maior. Tá? Então aqui você já tem todas essas misturas, né? Vocês têm os rolos para fazer a mistura ficar mais homogênea possível, para que você faça a projeção desse cimento através de uma pressurização de ar. A via semi-úmida é o caso especial da via seca, onde a água é adicionada à mistura de agregado de cimento antes do bico, por meio de um anel umidificador, e próximo, né, onde você tem mais, fica no meio do caminho, não é nem no bico, nem naquele sistema todo lá, né, da câmara. Então ele tende a ser um pouco mais eficaz e você tem menos chance de dar errado, como o que eu falei anteriormente lá do caso da betoneira, né? A via úmida permite o melhor controle das características tecnológicas da mistura, reduz a fricção da mistura na superfície tratada e é menos dependente da habilidade do operador, conhecido como mangoteiro, porque já está tudo pronto. A via seca permite melhor adaptação às condições do maciço, principalmente quando tem presença de água, mas você precisa que esse mangoteiro seja muito bom para identificar a percentagem específica de água que tem que colocar. O concreto projetado reforçado com fibras de aço é um dos recentes desenvolvimentos alcançados na execução do revestimento em túneis, porque ele apresenta muitas vantagens, principalmente com relação ao reforço com tela metálica, porque ele tende a ser mais resistente, ele tende a secar mais rápido. No entanto, isso aumenta a resistência, mas isso gera um outro tipo de problema para a gente, principalmente porque o cimento projetado ele gera uma reação exotérmica, ou seja, ele libera calor. O cimento, enquanto está secando, ele libera calor. Se ele seca muito rápido, ele vai liberar calor muito mais rápido. E a gente está tratando de mina subterrânea, pessoal. Mina subterrânea, se você tem uma geração de calor extra, isso quer dizer que você precisa de uma ventilação extra. Tá? E eu já tive numa mina colocando cimento projetado sem uma ventilação adequada. Aquilo vira um calor monstruoso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Tá? Cimento projetado que você tenha um aditivo, por exemplo, que gere uma seca mais rápida, uma pega mais rápido, que gere mais calor, você tem que ventilar mais. Tudo bem? Alguma das vantagens do uso de fibra de aço no concreto projetado destinado à execução de revestimento de túneis está listado a seguir e pode ser como concreto projetado reforçado com fibra pode ser aplicado imediatamente após a escavação, diminuindo o risco de acidente por desprendimento do maciço. E é aquela grande questão, terminei de fazer o meu desmonte, eu já posso colocar o cimento projetado para garantir a estabilidade. Tá? Então ele se torna um pouco mais rápido. A execução de um revestimento concreto projetado sem o uso de cambotas irá reduzir a estrutura mais homogênea e reduzir a permeabilidade do material, bem como a ocorrência de vazamentos. Quando você usa cimento projetado, por exemplo, isso te ajuda na questão da drenagem, né, daquele ponto específico, que você está selando uma área. Tá? Isso evita que a água venha para dentro da sua mina nesse ponto específico. Mas eu sempre digo que água mole e pedra dura tanto bate até que cansa. A água ela vai achar um lugar para sair. Tá? Por isso que é interessante, se você está usando cimento projetado para aumentar a estabilidade, para evitar a quantidade de água, o ideal é que você tenha pontos filtrantes para garantir que essa água vá para um ponto específico. Tá? Porque senão ela vai forçar e ela vai gerar cada vez mais instabilidade, porque ela vai querer sair. Tá bom? Então isso é muito importante que a gente tenha essa noção da força que ela pode estar fazendo. Tá? Então quanto mais força essa água estiver fazendo, você colocou o cimento projetado e isso pode estar te gerando instabilidade. Por isso que você vai lá e faz um furinho e a água sai toda para um ponto que você quer. Ou seja, você está dando um direcionamento para essa água. Você não está simplesmente selando e deixando para lá. Porque se você deixar para lá, ela vai achar um ponto de saída em outro lugar e isso pode ser bem ruim. Tá? Mas além disso, a utilização de fibras reduz a fissuração do revestimento primário,
tá? Que sofre grandes deformações iniciais devido ao maciço recém-escavado, porque ele ainda não relaxou, as tensões induzidas ainda estão muito ativas, tá? Então, o uso de fibra ajuda a melhorar essas condições de fissuração, então isso é bom para a gente. E a durabilidade do revestimento aumenta devido à redução da fissuração, o que é o caminho preferencial na entrada de agentes agressivos no túnel. Então, se ele aumenta a resistência, isso para a gente já ajuda demais. Tá? Então, aqui a gente tem uma foto, por exemplo, de um caminhão que vai fazer esse bombeamento aí do cimento projetado. Tá? Em rochas, em túneis de rocha duro, concreto projetado, quando utilizado como suporte definitivo, é aplicado espessuras de 5, 10 a 15 centímetros, com ou sem tela metálica, dependendo do grau de faturamento da presença de água. A gente fez um TCC um tempo atrás aqui com os alunos e o pessoal da empresa resolveu que, independente da classificação geomecânica, né, que a deles era sempre boa ou muito boa, era boa, muito boa, nunca tinha o excelente. Tá? Eles sempre usavam a mesma coisa. A teoria falava que precisava de 10 a 15. Eles sempre usavam 15 para ficar algo mais fácil. Então era sempre 15 centímetros de cimento projetado. Gente, 15 centímetros é coisa pra caramba. Mas eles preferiam fazer sempre isso de uma forma mais homogênea, mais fácil de trabalhar, que eles conseguiam garantir a operacionalidade. Em vez de ter que ficar mudando de tempos em tempos, eles resolveram fazer tudo igual durante toda a extensão do túnel, por exemplo. Tá? Aqui a gente vê a aplicação do cimento projetado. Tá bom? A gente vai ter um vídeo mostrando daqui a pouquinho como isso funciona, mas aqui a gente já consegue dar uma observada de como que isso funciona, né? O operador tem que ser muito bom para garantir que esses 10, 15 centímetros eles sejam respeitados. E assim fica um túnel após a aplicação desse cimento. Tá? Olha o robozinho fazendo uma demonstração do cimento projetado, né? Eles estão fazendo no talão de céu aberto, mas só para vocês verem como que isso funciona, né? Tá lá o mangote, tá? Já funcionando direitinho, uma via aparentemente semi-úmida, tá? Para garantir essa aplicação do cimento projetado aí. Então ele tá lá, vai colocando o cimento e o cimento ele vai fixando a parede. Olha o outro caso que a gente tem aqui. O operador vai lá, garante tudo direitinho, vai observando e agora sim ele vai aplicando o cimento projetado. Então aí vocês estão vendo a aplicação, tá? Aquele sistema, o recipiente com o material utilizado, né, o cimento, o aditivo e tal, está lá atrás no caminhão, né? Então aqui o material já é projetado para o bico, né, por sistemas de tubulação, tá? Provavelmente também com sistema semi-úmido, tá? Ou semi-seco, que é o sistema misto que a gente tem. E aí vocês vão vendo a aplicação do cimento projetado aí numa abertura. Beleza, pessoal? Vamos dar andamento, que a gente vai falar das telas, das cambotas metálicas, desculpa, tela a gente falou, cambotas ou arcos metálicos. Tá? Como eu falei, algumas pessoas chamam de cambotas, outras pessoas chamam de arcos. Eu sempre chamei de cambota, mas eu sempre vou tentar falar os dois nomes diferentes, para que a gente diferencie. Tá? As cambotas metálicas são utilizadas como sistemas de suportes em túneis, geralmente quando o tempo de autossustentação ele é muito reduzido, então as cambotas são construídas por elementos metálicos, construídos em segmentos aparafusados ou soldados na forma de se amoldarem as paredes da escavação. Quando é que eu tenho um tempo de autossustentação reduzido? Quando a classificação geomecânica não é boa. Tá? Então a gente já observa que o uso de cambotas metálicas ou arcos metálicos ele está associado à classificação geomecânica não muito bom. Tá? Então olha a diferença. Adianta eu colocar um arco ou cambota metálica num maciço de classificação geomecânica boa? Não, porque ele não vai servir para nada. Tá? Porque você não vai ter esse maciço se relaxando, digamos assim. Tá?
diferentemente de uma classificação geomecânica ruim, que o maciço tende a se deformar muito mais, por isso que você precisa desses materiais. Tá? Geralmente ele tem um formato de arco, acompanhado de uma abóbada do túnel e as paredes, apoiando no piso do túnel. As cambotas escoram parcialmente os empuxos decorrentes da deformação do maciço, transferindo as cargas para o piso. Então eles tiram o peso da abóbada e jogam no piso. Tá? São utilizadas em travessias de falhas, em zonas cisalhadas, em trechos de rocha muito alterado ou de solo, encontrados em túneis em rochas, em túneis em solo. Tá? Quando se trata em túneis em rocha, as cambotas são usualmente apoiadas diretamente no piso do túnel. E aí eles vão garantir que essa deformação ela não aconteça no nosso túnel. Tá? O espaçamento das cambotas é geralmente de 1 metro, variando para 1,5 ou 1,5 metro, dependendo da qualidade do maciço. Isso já mostra para a gente como que é operacionalmente ruim. Independente do que seja, se eu tenho que colocar de 1 em 1 metro, já mostra que isso, na questão de operacionalidade, vai tornar a minha atividade muito mais lenta. Tá? Então, o uso de cambotas, se possível, se a classificação for boa o suficiente para não usá-la, é melhor que não usemos. Mas se não tiver jeito, ela mostra que a nossa operação ela tende a ser muito mais lenta. Tá? E as nossas cambotas elas podem ser construídas no tipo I ou H ou por treliças em barras de aço. A gente tem aqui, por exemplo, pessoal, essas cambotas elas vão sendo colocadas, instaladas, formando todo esse processo no nosso túnel, né? Então ele está falando aqui da juntas, né, que eles são friccionais, são presas nas seções, né, de ferro, e ele fala de um tipo de aço, né, muito forte, pedaços de fortes que são utilizados nas estruturas, usando como suporte na movimentação do piso ou do teto, que ele fala de ground, que é piso, mas ele fala se trata de tudo ao mesmo tempo, né? Trata da abertura ao mesmo tempo. Essas aqui são as treliças, né, que você tem que colocar. Nesse caso aqui você vai fixando uma na outra, elas são construídas separadamente, depois você tem que prender uma na outra, que torna o processo muito mais demorado. E aqui a gente pode ver o pessoal aplicando, né, esse tipo de suporte na lavra, né? Então isso torna muito mais complexa a operação. Esses aqui são suportes mais antigos, que eles eram meio quadrados, né? Mas ainda assim a gente vê a separação entre eles, né? Geralmente utilizados nos inbox, nas aberturas de desenvolvimento das nossas minas ou dos nossos túneis. IMSA, Industrias Metálicas de Monclova. Somos una empresa con más de 30 años en la fabricación de estructuras metálicas para diferentes aplicaciones de la industria. En este video hablaremos en particular sobre los arcos metálicos rígidos, sobre sus componentes y ensamble dentro de las minas subterráneas. Los arcos metálicos tienen más de 45 años usándose en México. Para su fabricación utilizamos acero A465, el cual se utiliza para recipientes estacionarios de alta resistencia. Este acero es suministrado por una de las siderúrgicas más grandes del país, ubicada en nuestra ciudad Monclova, Coahuila, México. En nuestra empresa tenemos una capacidad de fabricación de 1.500 toneladas mensuales de producto terminado, equivalente a 5.000 arcos rígidos completos. Los componentes de un arco rígido completo son los siguientes: 2 piezas llamadas extremos o patas, una pieza llamada centro o corona, 2 cuñas que unen la corona con los extremos. Uma outra questão que a gente tem são as enfilagens, né, que são utilizados no reforço maciço de solo acima da abóbada dos túneis, de forma a possibilitar a sua escavação. São instaladas a partir da frente do túnel para a escavação do trecho seguinte, sendo aplicados em solos de baixa resistência. Hoje em dia as enfilagens também são utilizadas em rocha. Tá? Mas, Gleison, para que serve uma enfilagem? Para aumentar a resistência da sua abertura primária, do seu emboque. Tá? Porque essa é a parte onde sofre mais estresse. É onde tem
um solo ou uma rocha mais intemperizada. Então aquela ali onde você precisa garantir mais resistência daquela abertura. Tá? As enfilagens podem ser construídas em perfis metálicos de aço, cravados no solo ou por perfis de tubos de aço, introduzidos no solo através de perfuração e submetidos à injeção de caudas de cimento. Que aí você tem aquela sua abertura inicial, você vai colocar tubos de aço em volta dela e, se você necessitar, você vai inserir cauda de cimento para deixá-la ainda mais forte. Olha aí, o pessoal fazendo a perfuração e a inserção das enfilagens nessa abertura para aumentar a resistência dela. Tá? A gente tem as enfilagens cravadas, que são execução muito simples, são introduzidas com auxílio de marteletes pneumáticas, colocadas em túneis de até 3 metros de diâmetro e podem ser construídas por barras de aço com 3 metros de comprimento ou chapas de aço cravadas lado a lado com comprimento entre 2 e 3 metros. Então você só vai colocar como se fosse um parafuso, né? As enfilagens ejetadas podem ser tubulares ou de bulbo contínuo, que são introduzidas no maciço através de perfuração, são aplicadas em túneis de diâmetros maiores, podendo alcançar de 10 a 20 metros adiante da escavação. Então, ao longo da sua escavação do seu túnel, você faz uma perfuração e você coloca uma enfilagem de até 20 metros para garantir que aquele ponto específico fique muito bem estável. Tá? A enfilagem tubular, ela consta como um tubo de aço introduzido na perfuração, através do qual é feita a injeção do cimento por meio de válvulas, manchete ou pela extremidade do tubo, para garantir que ela fique mais rígida e suporte mais carga. Tá? Já o bulbo contínuo é a cauda de cimento injetada na perfuração, de dentro para fora, introduzindo a barra ou o tubo de aço após a completada a injeção. A enfilagem de bulbo contínuo é instalada mais rapidamente e permite melhor controle da cauda do que a enfilagem tubular, porque além de tudo esse cimento ele volta na parte de fora, né, aumentando a resistência também e a pega com relação ao solo ou à rocha, o que vai aumentar a resistência também. Uma outra coisa que a gente tem é o agulhamento, que ele é utilizado para estabilização transitória, para escavação, né, e em túneis de solo, onde ele também é bem parecido, só que nesse caso os tubos são de PVC rígido e eles têm até 100 mm de diâmetro e comprimento de 15 metros, injetados com cauda de cimento, introduzido em perfurações horizontais feitas com frente de escavação, que também proporcionam reforço da frente com o avanço da escavação, e ele pode ser destruído e refeito para o próximo avanço do túnel. Só que isso já é menos utilizado no caso de engenharia de minas, isso mais no caso de engenharia civil. Tá? Então aqui só para especificar, deixar um pouco mais claro para vocês, uma cambota e a gente também tem as enfilagens, né, que são complementares nessas aberturas dos túneis. Tá? Olha aí, ó, um túnel sendo iniciado e as enfilagens sendo aplicadas nesse desenho, nesse esqueminha, né? Só para a gente entender como que isso funcionaria. Mas olha a importância a estabilidade desta abertura. Tudo bem, pessoal? Então, a gente sabe dessa situação e a gente também tem os suportes automarchantes, ou shields, ou carapaças, ou escudos, ou calços. Eles têm um monte de nome, mas tudo o que importa é que é a mesma coisa. Tá? O suporte automarchante mantém o teto exposto à medida que o carvão é extraído, utilizado no método de longwall, tá? Falei para vocês já do longwall, pedi para vocês olharem isso, se eu não me engano foi no minuto 18, longwall mining. Ah não, eu pedi para vocês olharem corte e enchimento, não foi longwall não, longwall eu só citei. Vocês têm que dar uma olhada no corte e enchimento, cut and fill, CUT, espaço AND, espaço FILL. Eu queria que vocês vissem a questão do enchimento no cut and fill. Né? Então, o suporte automarchante é muito utilizado em minas de carvão, que esse tipo de lavra especificamente com suporte automarchante
é o longwall mining, que em português o pessoal chama de frente longa ou frente larga. Eu nunca lembro qual dos dois. Mas em inglês é o longwall mining, que ele permite que os estratos do teto fiquem em balanço sobre o ponto de apoio e depois parem no rejeito, ou seja, o suporte automarchante ele aguenta a carga do teto e, como eu falei para vocês, o suporte automarchante ele marcha, ele vai para frente. E quando ele vai para frente, o que ele estava suportando cai. Tá? Então essa é a função dele ser automarchante, porque ele anda sozinho, garante a estabilidade até onde eu quero, quando ele avança o que está para trás cai. E aí a gente vai ver isso lá na frente, que esse método de lavra que usa o suporte automarchante, ele é um método de lavra que ele está entre dois grupos, que ninguém ainda conseguiu defini-lo, se ele é de suporte artificial ou se ele é desabamento de teto, mas isso é conversa para muito lá na frente. O que importa agora é que ele é um sistema de suporte que ele é pontual, ele não muda a classificação geomecânica. Eu já falei essa frase algumas vezes hoje, mas só para deixar claro, enquanto ele está naquele ponto específico, o maciço está estável. Quando ele anda, o maciço não está mais estável. A classificação geomecânica é ruim, porque tem um tempo de autossustentação muito pequeno. Ele está pontualmente segurando o teto. Ficou claro na cabeça de vocês? Se não ficou, me pergunta lá no fórum que eu vou responder para vocês. Tá? Mas além disso, a gente sabe que dessa maneira os operadores são protegidos contra a queda do teto à medida que a face avança e a área imediatamente da face é desfeita, ou seja, cai como eu expliquei agora. Olha aqui um suportezinho automarchante, tá? Os meus funcionários eles vão andar aqui na frente, tá? E esse sistema todo aqui, ó, essa paradinha aqui, ele vai suportar o teto. Ele todo, ele tem um sistema de pistão aqui que quando eu preciso, ele joga essa parte aqui, cadê meu mouse? Ele joga essa parte aqui para frente e depois a parte da frente puxa a parte de trás. É como se ele desse um passo e depois ele puxasse o que está atrás para frente. Vai ter um vídeo explicando, melhor do que essa maluquice que eu acabei de falar para vocês. Calma, vai ficar entendível. Vocês vão ver. Mas o que importa é isso aqui. Você pode ver que esse lado aqui está bem mais na frente desse. Então você vai avançando um, depois você avança outro para todo mundo ficar na mesma linha. Tá? Olha esse videozinho aí, o pessoal entrando numa mina, né? Olha aqui a parte mais instável, com uma porta entrando no sistema de ventilação. Vocês podem ver aí ó, alguns arcos metálicos, né, com tela. Depois lá dentro vocês vão ver que não tem mais. E aqui ó, já começa a operação do tipo long wall, frente longa. Tá? Eu tenho um minerador contínuo, tá? Um shear, que ele vai fazendo o corte do carvão, tá? Então ele vai fazer o corte na frente toda, depois ele vai voltar cortando também, tá? Aqui eu tenho um transportador de corrente, a gente pensa sempre em correia transportadora, mas eu tenho correias transportadoras e correntes transportadoras, tá? A corrente transportadora ela não corta porque ela é feita de corrente, né? Então ela tende a ter maior resistência. E aqui o teto é todo protegido pelo suporte automarchante. Olha ele andando aqui, ó. Ele está vindo para frente, tá vendo? Ó. Então aqui ele está protegendo o teto, acaba um corte naquele ponto específico, ele começa a andar. Ó. Olha ele andando aqui de novo. Ó. Então o operador aqui ele vai controlando a movimentação desse suporte automarchante. Tá? Ele está marchando para frente. Quando a gente for falar de long wall especificamente, eu vou falar para vocês o que acontece com o teto que está para trás. Mas agora eu só quero que vocês entendam o funcionamento desse suporte que está aqui na tela, tá? Então eu só quero que vocês entendam aqui, está protegendo o teto, o funcionário está aqui trabalhando tranquilamente e depois esse suporte ele vai avançando de tempos em tempos. Ok? Então aqui, só para ficar claro, suporte automarchante. E aqui um longwallzinho funcionando tranquilamente, sem nenhum problema, né? O corte do carvão. E aí vocês podem observar, né? Olha aí. O operador vai fazendo o comando aqui e eles vão controlando as operações. Ó. Olha como esse aqui já está bem mais na frente, ele vai controlando. Ele desce um pouquinho, vai para frente,
move essas estruturas de contenção para que o operador não consiga chegar onde está o minerador contínuo para não ter acidente, e ele vai se movendo pouco a pouco para frente, tá bom? Sistema caríssimo, tá? Mas extremamente eficaz para esse tipo de lavra, tá? Então aqui a gente pode ver o operador o tempo inteiro aqui controlando o equipamento para garantir a estabilidade, né? Então esse é um tipo de suporte pontual. Aí alguém vai falar, mas Gleico, olha a quantidade de suporte automarchante que tem aí. Como que isso é pontual? Ele está sendo pontual naquele ponto específico, só que são 200 um do lado do outro. Quando ele sai, quando ele move para frente, o teto que está atrás caiu. Não mudou o método de lavra, ele continua sendo pontual. Tá? Então a gente pode ir vendo a função, os operadores estão o tempo todo ali ligados no minerador contínuo e no próprio shield, né? Para que a gente possa ter essa movimentação. Beleza? Então, esse suporte automarchante, à medida que o AFC, né, o suporte automarchante, ele é serpenteado, os suportes do teto são abaixados e puxados para a posição avançada pelo ariete de sequência e redefinidos para o teto, conhecido como ciclo de ajuste de avanço mais baixo. Ou seja, você consegue fazer com que você tem uma parte da frente dele que é jogada para proteger o teto mais à frente. Então ele vai, acompanha, e essa parte ele é recolhida como mostrou o vídeo para a gente aqui. Tá? Então ele vai fazendo sempre esse processo, ele vai garantindo o suporte do teto, vai andando e deixando o que está para trás. Dessa forma, a face, o rosto, que é automaticamente avançada, à medida que cada fatia da parede ela é passada pelo painel, que ele consegue fazer o corte, o teto de imediato fica atrás do suporte, gerando que a gente tem um golfe ou um estéreo. Tá? Então essa parte de trás já caiu e ali você já não tem mais o que fazer. Tá? Para a gente finalizar a condição de escolha do suporte, a gente precisa entender que a gente tem as condições da rocha e o tipo de suporte sugerido. Se uma rocha sã com parede lisa gerada por uma boa detonação com baixa tensão in situ, geralmente a gente não tem suporte. Onde for requerido maior segurança, a gente pode usar uma tela para prevenção de quedas no bloco. Se a rocha é sã com pouca interseção de juntas ou camadas planas resultando em queda de blocos com baixa tensão, eu posso usar uns parafusos ancorados para prender os blocos junto à rocha vizinha ou com a rocha encaixante. A rocha sã com danos causados pela detonação com pouco de interseção dos planos de fraqueza, gerando blocos e cunhas, eu posso ter telas sendo mantidas tensionadas por parafusos para prevenir a queda de rocha. Quando eu tenho, deixa eu diminuir aqui a minha tela para vocês conseguirem ver o slide. Quando você tem rocha em blocos encerrados por juntas, com pequenos blocos pendendo da superfície por conta da deteriorização, que não são suportados, né? E aí já tem condição de tensão baixa, então eu preciso de cimento projetado. A adição de microsílica e fibras de aço reduz a flexão e aumenta a força do concreto. E se não for viável o concreto projetado, eu posso usar telas, split sets ou swellings, ou seja, eu posso usar ancoragens, seja lá como elas forem, né? Além disso, quando eu tenho a condição de muitas falhas nas juntas, tenho tensão induzida, eu tenho primeiras indicações de falhas provocadas pela alta tensão que são notadas em paredes perfuradas e em esquinas de pilares. Aí eu posso ter o uso de cavilhas cimentadas, né, que são os tirantes de cavilha ou de coquilha, ou então os swellings. Eu posso usar o split set, que é um tipo de tirante, né, adequados para suportar pequenas quantidades de risco. Cabos antitensionáveis, tá? Que são os cable bolts, que eu não falei sobre eles, mas eles funcionam bem parecido com um tirante, tá? De ação ativa. Tá? Eu tenho um comprimento típico de reforço que pode ser metade da extensão das aberturas, de menos de 6 metros. Tá? Espaçamento metade do comprimento da cavilha. Os suportes poderiam ser instalados antes de ocorrer movimentos significativos, é o ideal que a gente sempre faça antes. Quando eu tenho contração desenvolvida em rocha boa, mas sujeita a altas tensões e desgaste durante a detonação, o ideal é que eu sempre faça o uso de tirante com cimento ou resina, para que ele melhore a estabilização e aumente a vida útil.
Quando eu tenho rocha de qualidade muito baixa, com falhas e zonas de cisalhamento, o ideal é que eu tenha uso de concreto projetados com fibras e, além disso, se necessário for, eu vou utilizar tanto o telas e tirantes, que aí aumenta ainda mais a estabilidade. Muitas empresas usam isso, usam tirante, no caso, telas presas por tirante e cimento projetado, que aumenta muito mais a estabilidade do corte ali, né, do talude onde você está trabalhando. Beleza, pessoal? Então, cumpri o meu objetivo, que era terminar essa aula em 1h30, para que vocês também não fiquem muito tempo na frente do computador. Espero que vocês tenham entendido. Tem um questionamento para vocês no minuto 18. Espero que vocês respondam. Eu vou colocar o link do vídeo que eu falei para vocês do uso, né, das bananas, né, com resina, mostrando a aplicação no cimento projetado. Espero que vocês tenham entendido a aula. Se não conseguiram entender alguma coisa, podem perguntar, seja no Moodle, seja aqui mesmo nos comentários, e a gente vai tentar sanar todas as dúvidas. Vejo vocês em breve. Fiquem com Deus. Até mais. Grande abraço.